fiel quando a gente olha para tudo que está acontecendo no Corinthians, dá para sentir no ar aquele clima de tensão misturado com expectativa, porque tem clássico, tem jogador voltando, tem incerteza no elenco e tem também um burburinho pesado nos bastidores que deixa qualquer torcedor sem chão. E aí, no meio de tudo isso, o time tenta se reorganizar para encarar o São Paulo na noite de quinta-feira dentro da Neoquímica Arena, em um jogo que pode devolver confiança ou aprofundar ainda mais esse buraco emocional que o torcedor anda vivendo nas últimas semanas. A tabela pesa. A situação aperta e o Corinthians tenta reencontrar um caminho depois das derrotas doloridas para Bragantino e Ceará. Aquela última dentro de casa que caiu como um soco no estômago da torcida. A distância para o bloco de cima cresceu. A pressão sobre o desempenho aumentou. E a sensação é de que esse clássico vira quase um divisor de águas na temporada, não só pelo momento, mas porque mexe com o ambiente antes da semifinal da Copa do Brasil. E quando mexe com o ambiente, mexe com cabeça, com ânimo, com postura, com tudo que envolve um jogo grande. A boa notícia é que Maicon apareceu no gramado. Algo que muita gente duvidou depois daquela tendinite no joelho que tirou o volante das atividades de sexta e sábado. A expectativa era aguardar a segunda-feira e deu certo. Ele foi monitorado. Apareceu para trabalhar e agora vira aquele caso clássico do departamento médico ficar de lupa até o último treino da quarta-feira. Não está garantido, mas está no caminho. E para um jogo desse tamanho, isso já muda bastante a conversa. Hugo Souza também pisou no campo, mas a situação dele é mais nebulosa. O goleiro foi cortado da seleção depois de levar aquela pancada contra o Grêmio, perdeu compromissos importantes e ainda inspira dúvida. O clube está sendo cauteloso, porque goleiro é posição que não dá para arriscar no limite físico. A decisão fica praticamente para a véspera do confronto, quando finalmente vamos saber se será ele ou se o titular da noite será Carlos Miguel. Nada definido, nada cravado, mas totalmente dentro do roteiro de incertezas que tem virado rotina no Timão. E no meio dessa indefinição ainda tem a novela dos nomes que não estarão disponíveis de jeito nenhum. Ranielli segue fora por causa da lesão no adutor. E Rodrigo Garro cumpre suspensão depois do terceiro cartão amarelo. Duas ausências que pesam, especialmente a do meia, que organiza, pensa e quebra a linha como poucos no elenco. Por outro lado, André e Vitinho, que treinaram normalmente, voltam a ser opção no banco, prontos para aquela entrada estratégica no segundo tempo. Caso o técnico precise de fôlego novo para mudar a dinâmica da partida. Falando em escolhas, a grande pergunta é: qual será o desenho tático? Tem quem jure que Dorival pode testar uma estrutura com 3 zagueiros, talvez com Fabrício Angiulo entrando ali pelo setor, já que Ranielli está fora. Mas também existe a chance de manter algo mais tradicional, com uma linha de 4, Mateuzinho de um lado, Matheus Bidu do outro, e a dupla formada por Tião e Gustavo Henrique. É aquele tipo de quebra-cabeça em que cada peça depende da condição física de outra, e o torcedor fica acompanhando qualquer pista como se fosse spoiler de série. No meio-campo, a tendência é ter Maicon como referência, se estiver liberado, com Martínez ajudando na sustentação e Breno Bidon ganhando uma função mais criativa, mais próxima do papel que Garro costuma exercer. André Carrilho deve fechar a linha de meio, enquanto na frente tudo gira em torno da situação de Memphis. Se ele chegar em boas condições depois da data FIFA, pode aparecer ao lado de Yuri. Se não, o ataque pode ser montado com Yuri e Guinegão. E no clássico, a sensação é que Dorival vai colocar em campo os jogadores mais preparados no momento, mesmo que isso exija algum ajuste de última hora.
E enquanto o torcedor tenta imaginar o time ideal para quinta-feira, a semana já ganhou um peso enorme por causa de algo que foge completamente das quatro linhas. Uma auditoria, contratada ainda no início da gestão, voltada para revisar processos internos, revelou um escândalo estarrecedor, envolvendo desvio de camisas fornecidas pela marca que produz o material esportivo do clube. Não é exagero dizer que a notícia caiu como uma bomba no Parque São Jorge. Segundo o relatório, o volume de peças distribuídas ao Corinthians nos últimos 2 anos ultrapassou mais de 3 vezes a média usual. Isso já levantaria suspeita em qualquer clube do planeta. Mas o que realmente acendeu o alerta foi o fato de que muitos setores que dependem desses materiais, como basquete, categorias de base, futsal e esportes aquáticos, simplesmente não estavam recebendo os uniformes. Em alguns casos, atletas tiveram que recorrer a peças antigas, de anos anteriores, ou até comprar artigos de segunda mão no mercado para conseguir treinar e competir. Algo completamente inadmissível para uma instituição do tamanho do Corinthians. O relatório aponta que boa parte desse material não chegou ao destino correto dentro do clube, levantando a suspeita de que estava sendo desviado e comercializado de forma clandestina. Pior, que havia participação de colaboradores internos nessa movimentação. O documento também cita pressões, tentativas de interferência e relatos de comportamento inadequado envolvendo gestores ligados ao setor. Tudo isso ainda será analisado pela comissão de ética e pelos órgãos competentes dentro do próprio clube, além da investigação da Polícia Civil, que já acompanha o caso de perto. Enquanto os procedimentos formais seguem, o torcedor tenta assimilar a ideia de que, além de problemas esportivos, o clube enfrenta mais um capítulo de uma crise administrativa que parece não ter fim. Quando se descobre que a fornecedora enviou 3 vezes mais material que o habitual e que ainda assim faltou uniforme até para o elenco profissional às vésperas de uma partida importante, a pergunta que fica ecoando é sempre a mesma: para onde foi tudo isso? Aquela história do jogo contra o Fluminense, em que o Corinthians precisou avisar o adversário para entrar com o uniforme branco porque o clube simplesmente não tinha o seu modelo disponível, virou símbolo de como a situação chegou a um nível absurdo. É inconcebível que um clube com um dos maiores contratos do país, com folha salarial milionária, com estrutura gigantesca, passe por um constrangimento desse tipo. Se faltou para o profissional, imagina para as categorias que já vêm sendo negligenciadas há anos. E aí, no meio desse caos, o torcedor continua carregando o clube nas costas, como sempre fez. Mesmo com impeachment no meio da temporada, transfer ban estourando, dívidas grotescas com empresários, denúncias envolvendo ex-dirigentes e agora uma suspeita de desvio de material esportivo. A massa corintiana segue lotando o estádio, segue empurrando o time, segue criando um ambiente que nenhum outro clube consegue replicar, mas existe um limite para tudo. Até para a paciência de quem ama o Corinthians acima de qualquer coisa. E enquanto o Corinthians tenta se reorganizar dentro de campo, o que vem de fora continua influenciando diretamente no clima do clube. A sensação é de que cada nova notícia mexe com o emocional do torcedor, seja pela expectativa de um clássico ou pela frustração de ver mais um episódio de caos administrativo surgindo sem aviso. E no meio desse mar de informações, ainda tem a situação de Memphis, que vive um ano tão curioso quanto contraditório. O atacante encerrou o ciclo de 2025 com a seleção holandesa em um cenário que deixou muita gente intrigada.
Mesmo com altos e baixos no Corinthians, mesmo com fases de oscilação, mesmo com períodos de desgaste físico, ele terminou a temporada europeia com a mesma quantidade de gols que marcou pelo Timão ao longo de todo o ano. É aquele tipo de dado que chama a atenção, porque mostra que, apesar das críticas e das dúvidas sobre seu rendimento, existe regularidade na capacidade de decidir. O último compromisso pela seleção foi naquela goleada por 4-0 diante da Lituânia, em Amsterdã. Memphis não balançou a rede. Saiu aos 18 minutos do segundo tempo, mas fechou seu ano com 9 gols pela Holanda. A coincidência é que são exatamente 9 gols também com a camisa alvinegra. Só que quando a gente mergulha mais fundo nesses números, percebe que a diferença está no volume de participação que ele tem no Corinthians. Aqui, ele se envolve em jogadas decisivas com muito mais frequência, acumulando assistências, movimentos que quebram defesa, passes que acabam virando meio-gol. São 19 participações diretas contra 3 pela seleção. Isso não diminui nada do que fez pela Holanda, é claro, porque são menos jogos, menos minutos, menos tempo de adaptação ao time. Mas reforça a ideia de que, quando o Memphis está saudável e com ritmo, ele entrega bem mais do que muita gente imagina. O Corinthians sabe disso. Sente isso e agora segura a respiração para saber em que condição ele volta para o clássico contra o São Paulo. A substituição precoce pode ajudar, porque reduz desgaste e aumenta a chance de estar inteiro na quinta-feira. E convenhamos, clássico é jogo que chama protagonista. E Memphis é o tipo de jogador que muda a história de um confronto com uma jogada inesperada. Só que tudo depende da avaliação física, e o clube já se acostumou a esperar até o último momento para ter uma resposta concreta sobre qualquer jogador importante. Enquanto o elenco tenta se ajustar, a semana também carrega uma carga emocional grande por causa de tudo que foi revelado na auditoria. A desconfiança bate forte, porque o torcedor já chegou a um ponto em que qualquer escândalo não surpreende mais, mas machuca como se fosse a primeira vez. E o mais chocante sempre é perceber que, por mais que o Corinthians tenha uma torcida apaixonada, uma história gigante e um potencial absurdo, ainda parece ser administrado de forma tão amadora em setores básicos, como o controle de material esportivo. A sensação de abandono institucional cresce a cada nova descoberta, e isso pesa sobre o ambiente como um todo, inclusive no desempenho esportivo. Dentro do clube, a movimentação para apurar responsabilidades promete ser longa. Os nomes citados se defendem, negam envolvimento, afirmam que o relatório tem falhas, que há exageros, que há distorções. E enquanto isso vai sendo discutido nos bastidores, a diretoria se prepara para enviar tudo à Comissão de Ética e à Comissão de Justiça, que vão conduzir cada etapa do processo até que tudo seja esclarecido. Do lado de fora, a Polícia Civil continua acompanhando, porque desvio de material não é apenas questão interna, é também caso de investigação criminal. Mas para o torcedor, pouco importa quem nega, quem acusa ou quem tenta justificar. O que dói é saber que o Corinthians, tantas vezes, parece ser tratado como se fosse um balcão de oportunidades para quem está lá dentro. E essa mistura de indignação com amor é o que mantém o clube de pé. A arquibancada continua fazendo o que sempre fez, empurrando o time mesmo quando tudo parece desabar. Não é exagero dizer que o Corinthians só não afundou de vez por causa da torcida, que insiste em acreditar, insiste em apoiar, insiste em comparecer. A cada rodada, a cada treino aberto, a cada sinal de que o time precisa de respaldo,
Lá está a Fiel fazendo o papel que muita gente dentro do clube não tem competência ou vontade de fazer. E isso fica ainda mais evidente quando lembramos da sequência de decisões ruins que o clube enfrentou ao longo da temporada. Dívidas mal explicadas, contratos renovados de forma irresponsável, porcentagens de jogadores negociadas sem transparência, situações mal conduzidas que viram bola de neve e prejudicam o elenco dentro de campo. Parece novela interminável, e mesmo assim o Corinthians segue vivo em competições, segue brigando por vaga em torneios importantes e ainda tem pela frente uma semifinal que pode mudar completamente o rumo do ano. É por isso que o clássico contra o São Paulo não é apenas mais um jogo. Ele serve como termômetro da força mental do elenco, como sinal de resistência em meio ao caos, como oportunidade de dar resposta dentro de campo quando o extracampo só traz dor de cabeça. Uma vitória em clássico sempre mexe com humor, com moral, com confiança. E num momento como o atual, isso vale ouro. O torcedor sabe disso. O elenco sabe disso e o técnico sabe mais ainda. A tendência é ver um Corinthians mais concentrado, mais intenso, mais obstinado a dar uma virada de chave que não veio nos últimos jogos. Até porque, independentemente da turbulência que vem de fora, dentro das quatro linhas quem decide é quem veste a camisa. E esse elenco, mesmo com limitações, já provou mais de uma vez que pode competir em alto nível quando está focado. E quando Memphis, Yuri, Maicon e companhia se encontram em campo com um estádio pulsando, a energia costuma mudar. A Neoquímica Arena vira um livro aberto em noites de clássico, e a Fiel transforma qualquer cenário complicado em combustível. Com tudo o que aconteceu e ainda está acontecendo, nada seria mais simbólico do que um desempenho forte justamente agora. Para acalmar os ânimos e trazer um pouco de respiro para uma torcida cansada de tanta dor de cabeça fora de campo. Antes de prosseguirmos, te pedimos que deixe seu like e já se inscreva no canal, para não perder nenhuma novidade exclusiva do Corinthians. Continuando. O ambiente do futebol nacional voltou a ferver nas últimas horas com um burburinho que, se confirmado, pode causar um abalo considerável no mercado da bola. Circula nos bastidores a informação de que o dono do Cruzeiro teria oferecido Gabigol ao Corinthians e que o clube paulista estaria se movimentando para preparar um anúncio que poderia sacudir o noticiário esportivo. Nada oficial foi dito por nenhuma das partes, mas a movimentação silenciosa nos corredores dos dois clubes já seria suficiente para colocar fogo nas redes sociais e nas mesas redondas. Gabriel Barbosa Almeida, o Gabigol, vive uma fase de redefinição de carreira desde que chegou ao Cruzeiro. O atacante, revelado pelo Santos e conhecido por sua personalidade forte e faro de gol, teria se tornado uma peça negociável dentro do projeto mineiro. Internamente, comenta-se que a diretoria celeste enxerga a possível transferência como uma oportunidade estratégica, tanto para aliviar a folha quanto para reposicionar o elenco. Do lado alvinegro, o rumor caiu como uma bomba. O Corinthians, que há tempos procura um nome de impacto para comandar seu ataque, estaria monitorando a situação com interesse. A possibilidade de vestir Gabigol com a camisa do clube paulista desperta reações variadas, da empolgação à desconfiança, passando por debates sobre encaixe tático, vestiário e o peso da contratação. Mesmo assim, fontes próximas ao Parque São Jorge insinuam que há conversas em andamento e que as duas diretorias teriam iniciado tratativas discretas. Há quem diga que o staff do próprio jogador vê com bons olhos uma mudança de ares.
Gabigol, que iniciou sua carreira como promessa santista aos 16 anos, segue carregando uma aura de protagonista e um cenário em que retoma o protagonismo em um gigante do futebol brasileiro não parece improvável. Nos bastidores, fala-se que ele estaria aberto a ouvir propostas que o recolocassem no centro do cenário esportivo. Por enquanto, tudo se mantém no campo dos rumores. Mas o volume das conversas, cada vez mais alto, indica que algo pode estar prestes a acontecer. E como sempre no futebol, onde há fumaça, o torcedor já começa a imaginar o fogo. Apresentamos as últimas notícias do Corinthians diariamente. Inscreva-se no nosso canal e deixe o seu like para continuar recebendo informações exclusivas. Não se esqueça de compartilhar a sua opinião sobre essa notícia nos comentários, pois sua participação é crucial para o Corinthians. Até o próximo vídeo. Fiel!